eu sou a Rebeca, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Recursão, do Blake Crouch. Gente, rapidinho, antes de começar a falar sobre o livro, eu só quero dizer duas coisas pra vocês. Uma, que caso você se interesse por esse livro e queira comprar, eu peço que você use o link que eu deixo na descrição do vídeo, porque quando vocês compram por esse link, vocês me ajudam com pequena contribuição e não pagam nada a mais por isso. E a outra coisa que eu queria avisar é que eu comecei a fazer live lá na Twitch, então caso você curta, caso você goste de acompanhar lives de sprint, de produtividade, de leitura, dá uma passadinha lá, eu vou deixar minha Twitch aqui embaixo. E sem mais delongas, vamos lá falar sobre o livro. Recursão foi um livro que eu sabia que todo mundo gostava, mas assim, achava que ia ser bom, mas não sabia que eu ia achar ele tão maravilhoso. Eu tenho ele nessa edição aqui, enviada pelo Clube Intrínsecos, que é muito linda. Eu amo as edições do Clube Intrínsecos. Mas a edição que ele foi aí, a capa comercial dele, que ele foi comercializado, é essa capa daqui, que também é muito linda. E ele... Deixa eu botar aqui pra vocês. Esse livro é muito bonito, capa dura, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história maravilhosa. Não se preocupem que não vai ter spoiler. Recursão foi um livro publicado em 2019. Ele foi escrito por Blake Crouch, né, o autor de Matéria Escura, que é um livro de ficção científica super famoso e aclamado. Recente também, porém bem conhecido já. E esse livro foi publicado em 2019, e no ano que ele foi publicado ele já ganhou o prêmio do Goodreads de melhor ficção científica do ano. E esse livro é como se fosse, gente, um thriller de ficção científica. Ele não é simples e puramente ficção científica. Ele é um livro de investigação policial, um pouco de mistério, misturado ali com elementos da ficção científica. É um livro que eu tenho certeza que vai agradar tanto os leitores que curtem ficção científica, quanto os leitores que ainda não deram uma chance ao gênero, mas que amam um bom romance policial, uma boa investigação. A história vai ser contada pra gente em dois núcleos diferentes. A gente vai acompanhar aí o Barry e a Helena, cada capítulo alternando entre um e o outro. A gente é apresentado primeiro ao Barry, que é um policial que estava de boa ali no seu trabalho, quando ele recebe um chamado de um suicídio, e ele se dirige ao local para tentar impedir ali que a pessoa cometa o suicídio. Quando ele chega lá, ele tenta conversar com uma mulher que está para se jogar de um edifício, e ele fala, olha, não faça isso e tal, o que quer que seja que você está passando, é só uma fase. E a mulher fala pra ele, olha, não se aproxima porque eu tô com síndrome da falsa memória. O que é isso? A gente vai ser apresentado ao conceito dessa suposta doença, síndrome da falsa memória, onde várias pessoas foram acometidas com ela de uma hora pra outra, e essas pessoas começam a lembrar de vidas que elas não viveram. Elas têm memórias falsas na cabeça, que elas veem ali em preto e branco, mas elas sentem como se tivessem vivido tudo aquilo. Pessoas começam a lembrar de filhos que não existem, de maridos e esposas que não existem, profissões diferentes, situações, viagens, que elas sabem que não viveram, mas no fundo elas acham que também viveram. Então elas começam a ficar muito mal da cabeça ali, e isso faz com que várias pessoas que foram acometidas aí com a SFM cometessem suicídio porque elas não conseguem lidar com aquela situação muito maluca na cabeça delas. E após conversar com essa mulher, o Barry fica muito intrigado pela síndrome da falsa memória e começa a pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí é quando ele descobre algumas incongruências relacionadas às memórias daquela mulher. Algumas das coisas que a mulher falou pra ele faziam um pouco de sentido, mas a memória não era falsa. E aí ele começa a investigar. E aí, a partir daí que o livro vai num ritmo tão frenético que você não quer parar. Eu li esse livro em 2 dias e, assim, você fica com tanta curiosidade, com tanta vontade de saber o que vai acontecer, que você não consegue parar de virar a página. É aquele livro do meme, sabe? Que você faz, assim, só mais um capítulo e o dia vira e você acorda e você tá às 7 horas da manhã e sempre ter parado de ler o livro. É tipo isso. A leitura é muito imersiva, o ritmo é muito acelerado. Realmente parece ali um filme daqueles que você não consegue dar pause. A sensação é realmente essa. Mas enfim, com o desenrolar da história, a gente vai acompanhar o Barry tentando entender a parada lá da doença e a gente fica com alguns questionamentos. É de fato uma doença? Não é? Essa doença passa como? Porque algumas pessoas pegaram a síndrome da falsa memória e outras pessoas não. A gente também descobre, bem no começo do livro, isso não é spoiler, que pessoas do mesmo ciclo social pegam a doença na mesma hora. Então, se eu peguei síndrome da falsa memória, pessoas que eu conheço também vão ficar com essa síndrome da falsa memória. Então, passa como? É um contágio pelo ar, não é? E a gente vai acompanhar o Barry com todas essas dúvidas, correndo atrás dessas respostas.
E são respostas que são dadas bem rapidamente no livro. Você chega na página 50 já sabendo todos os detalhes sobre a síndrome da falsa memória, como é que funciona, como é que não funciona, por que ela surgiu, como é que ela acontece. E a gente vai acompanhar ao longo da história, na verdade, os desdobramentos dessa síndrome da falsa memória na humanidade. Porque a memória é algo super importante na nossa vida, então o livro vai trazer pra gente ali uma reflexão sobre realidades paralelas, o que é verdade, o que é mentira. Se você não lembra, não aconteceu, se você lembra, quer dizer que aconteceu ou não. E o livro, por ser ficção científica, a gente vai acompanhar ali todo um desenvolvimento da ciência em cima dessa situação. A gente vai ver também o conceito sobre tempo, passado, presente, futuro. Uma viagem muito doida, mas uma viagem muito maravilhosa também, que super vale a pena embarcar nessa viagem. É um livro que eu recomendo de olhos fechados para quem curte ficção científica. Para quem, como eu falei no começo do vídeo, também nunca leu ficção científica, mas curte um livro de investigação, um livro ali de detetive, porque o Barry vai ser ali o próprio detetive correndo atrás disso tudo. E a gente vai acompanhar também a Helena, que é quando entra mais um pouco da parte da ficção científica, porque a Helena é uma cientista que estuda a memória. Então a gente vai ver ali os dois lados diferentes da história, pelos olhos do Barry e pelos olhos de uma cientista que estuda a cabeça das pessoas. Então é muito interessante, é um livro incrível, recomendo demais, eu amei essa leitura, dei 5 estrelas para esse livro e tô muito animada para ler várias coisas do Blake Crouch. A Intrínseca vai publicar agora, em breve, um livro de contos que tem um conto do Blake Crouch e eu tô doida para ler, eles também enviaram no Clube Intrínsecos esse livro. E vai ser uma das minhas próximas leituras, com certeza. Pelo menos o conto desse homem, porque ele escreve muito bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, outra coisa que eu queria pedir, se essa recomendação aí tocou seu coração, você ficou curioso, resolveu comprar o livro, lembre de comprar pelo meu link da Amazon, que assim você me ajuda muito, eu serei eternamente grata. E não esquece também de olhar os links aqui na descrição e de dar uma passadinha lá na Twitch. É isso, eu espero vocês no próximo vídeo.